objetivo deste trabalho, de conclusão de curso, ele contempla uma discussão de igualdade de gênero nesses dois textos, um autêntico de Paulo e o outro deuteropaulino. E a ideia principal, então, foi descobrir uma possível igualdade de gênero no escrito paulino e o porquê o deuteropaulino ele silencia as mulheres no final do primeiro século. E o que me motivou a fazer essa pesquisa? O tempo desse TCC ele surgiu no decorrer do curso, mas foi aprimorado aí nas aulas de exegese do Novo Testamento, quando nós estudamos as cartas paulinas e também as deuteropaulinas, e surgiram então algumas inquietações, algumas dúvidas. Por exemplo, quem era Paulo? Ele era um machista? Ele era um feminista? Ele daria liberdade para as mulheres trabalharem na Assembleia? Porque nós vamos encontrar Paulo em outros momentos, no texto ao Gálatas, por exemplo, 3:28, ele comparando ali uma questão de igualdade de gênero, que diz lá o texto que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o que dizer então desse texto de 1 Coríntios 11:2-16? A mulher podia ou não poderia profetizar na Assembleia? E aí, nosso primeiro capítulo, a estrutura do trabalho, foi dividido em 3 capítulos. O primeiro, que é a discussão exegética do papel da mulher em 1 Coríntios. E aí nós, depois de dar uma visão geral sobre a cidade de Corinto, sobre por que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, e nós, então, destacamos ali as cooperadoras na missão, nas cartas paulinas, depois as mulheres nas cartas deuteropaulinas, e focamos a nossa pesquisa mais no papel das mulheres na eclésia de Corinto. E nesse texto em análise, já diga-se de passagem, que é um texto de difícil interpretação, um texto que há várias opiniões sobre eles. Eu incentivado a mergulhar nesse texto e confesso que quase que afoguei, difícil a gente sair do texto. Mas é um texto que o apóstolo levanta um grande problema já no versículo 3, que ele coloca uma questão da hierarquia: Deus, Cristo, homem, mulher, e sendo o homem criado à imagem de Deus, a mulher a glória do homem, o cabelo a glória da mulher. E se Paulo, então, ele levanta esse grande problema no versículo 3, lá no versículo 11, ele vai destacar, mesmo que a grosso modo, a igualdade de gênero entre o homem e a mulher, que, entre aspas, no Senhor. Segundo o apóstolo, tanto o homem quanto a mulher, eles procedem de Deus. E ele vai destacar lá no versículo 12, como provém o homem à mulher, como provém a mulher do homem, assim também o homem que é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. E a intenção de Paulo, nesse contexto de Coríntios, na verdade, era diminuir a impressão de loucura e excitação violenta dos cultos orgíacos de Corinto. Aí Fiorenza ela vai destacar que a intenção de Paulo é reforçar as diferenças sexuais, mas não é reforçar as diferenças sexuais, mas a ordem e o caráter missionário da comunidade litúrgica. E para esse capítulo nós colocamos algumas considerações finais, porque se Paulo, em Gálatas 3:28, ele iguala todas as pessoas, em 1 Coríntios 11:12, nos versículos 11 e 12, Paulo ressalta ali a palavra adversativa plen, quer dizer, todavia, para dar ênfase, caso tenha ficado ou não entendido lá no discurso do primeiro argumento anterior. E para ele, então, em nossa concepção, não há distinção de gênero ali, porque os versículos 11 e 12 do capítulo de 1 Coríntios, eles expressam o Senhor e de Deus, respectivamente, para mostrar a relação entre mulheres e homens dentro da nova criação, que é especificado no versículo 11. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. E conclui no 12 que tudo vem de Deus. E novamente Paulo frisa que há uma relação mútua entre o homem e a mulher. E após todo esse esforço aí para explicar se há uma igualdade de gênero, para explicar a ordem no culto quanto a orar, profetizar publicamente, ele coloca a sua posição relacionada ao gênero no versículo 11, e no versículo 16 ele vai retomar a questão da tradição das igrejas. No segundo capítulo, nós também procuramos datar, localizar a cidade aos Efésios, e ali nós percebemos, nesse capítulo nós enfocamos mais o quadro sinótico, que nós comparamos o texto de Gálatas, que é um texto autêntico de Paulo,
com 3 deuteropaulinos. Não abordamos aqui o deuteropaulino de Pedro, os códigos domésticos, mas a gente percebe como que, quase sinótico para exemplificar, como que Paulo, por exemplo, no texto de Gálatas, ele usa um versículo para falar da mulher. E no texto de Colossenses, para falar das esposas, ele usa um versículo. Demais são sobre filhos, senhores, e no texto de Efésios ele usa 9 versículos para tratar essa relação. Ou seja, quanto mais se distancia dos escritos autênticos de Paulo, mais há um distanciamento ali para que as pessoas, a comunidade naquela época, tenta silenciar as mulheres. Por que eu coloquei também o Didaquê? O Didaquê, ele não aborda sobre os códigos domésticos diretamente. Ele era um manual, porque os cristãos naquela época eles não tinham o Novo Testamento. O Evangelho de João, por exemplo, ele começou a circular nas comunidades no final do século 90. Então, o Didaquê era um manual prático. Por exemplo, eu coloquei aqui, em relação aos sacramentos, proceda desta forma. Um outro, a respeito da comida, suporta o que podes, mas o que é oferecido aos ídolos, abstém-se completamente. Capítulo 6, 3. Acerca do batismo, batizai desta forma, deste modo. Então, eram orientações práticas para aquela comunidade. E também considerações finais, nós percebemos que sim, Paulo, a questão do marido e da mulher aparece em Gálatas, que não há uma diferença entre os gêneros, ou uma perspectiva confusa, como nós vimos lá no texto de 1 Coríntios, que a grosso modo é uma defesa da mulher. Isso gera uma apropriação de Efésios, e já fazendo separação, criando uma hierarquia, embora o resultado seja quase igualitário, porque se a mulher se submeter ao marido, o marido deve amar a mulher como seu próprio corpo, e então há uma posição de submissão da mulher, sim, mas também há uma posição de esvaziamento do homem, que desaparece nos outros textos. E paralelamente a esses outros textos, surge na mesma época, no Egito ou Síria, o Didaquê, diante de um tema com a evolução diferenciada do mundo cristão. E no capítulo 3, nós trabalhamos a ordenação feminina em uma perspectiva moderna e atual. E aqui nós focamos mais na atualidade, subsídio bíblico para a ordenação feminina. E novamente, nossa porta de entrada no pensamento de Paulo, ele é o texto de Gálatas 3:28, porque Paulo ali ele defende a questão de gênero. Mas outros textos paulinos, até mesmo a narrativa de Lucas que nós encontramos em Atos, faz referência à participação das mulheres nas comunidades. Por exemplo, nós podemos perceber isso quando Paulo chega juntamente com Timóteo, os discípulos à beira do rio, está lá uma reunião de mulheres. E ali eles põem, depois de sentar-se, e onde Lídia, Deus abre o coração de Lídia, diz o texto, e Lídia aceita o Evangelho, as boas novas, e ali, posteriormente, a gente percebe que a casa de Lídia foi uma dos lugares centrais para que a igreja se reunisse. De acordo com o relato de Lucas, tudo nos leva a crer que em Filipos não havia uma sinagoga. Portanto, as mulheres estavam presentes no nascedouro da comunidade de Filipos. A carta a Filipenses 4:2-3, nós encontramos o apóstolo fazendo menção de duas mulheres, Evode e Síntique, a qual ele vai dizer que elas se esforçaram em contribuir com Paulo, com seus colaboradores, para que o Evangelho se propagasse naquela região. Paulo diz, nesse texto, 4:2-3, rogo a Evode e a Síntique que pensem concordemente no Senhor, a ti, que é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, e não que as liderem, e era ser auxiliar as mulheres. Filemão menciona a África e uma lista de agradecimentos que Paulo faz à lista de Romanos. Nós vamos passar porque... e a gente percebe que a análise bíblica neotestamentária oferece para nós evidência de que os ministérios na igreja primitiva, eles eram diversos, e a intenção, eles eram diversos e partilhados por várias pessoas. E esses argumentos fundamentados na intenção de Jesus, na prática dos apóstolos, nas cartas paulinas, não nos convencem de que as mulheres sejam excluídas do ministério. E todo esse procedimento que nós percebemos, relatos de Paulo em relação às mulheres, na minha concepção é difícil a gente entender assim que Paulo as quisesse caladas na Assembleia.